Então, Geni, como ela descobriu que ela estava sendo, como é que fala? Passando por esse processo que ela não enxergava até então. E aí ela recebeu um convite de fazer uma terapia. E da terapia, o que ela descobriu sobre esse marido dela? Que o marido dela já tinha sido abandonado pelo pai e a mãe dentro de uma casa de aluguel. E que certamente ele agia daquela forma porque a qualquer momento ele acreditava que seria abandonado novamente. Entendeu? Então, o que ele fazia era forçar com que ela tomasse uma atitude para ele cair de novo na mesma história de eu fui abandonado. E ele age, se comporta exatamente como aquele garoto que foi abandonado dentro dessa casa, sem saber o que fazer. Entendeu? Então, ela se vê nesse roteiro, nesse ciclo, e ela percebe que isso também aconteceu com ela. Que ela tem o quê? Uma forma de mecanismo, porque o pai expulsou ela dentro de casa. Entendeu? O pai chamou ela de vagabunda, de puta, de tudo que é tipo de nome, entendeu? E falou: se vira, entendeu? E para ela voltar a morar com esse pai, anos depois, ela teve que pedir perdão, desculpa, entendeu? Aí passou o momento da raiva, o pai até que, né, passou pano. Só que as coisas mudaram completamente, entendeu? Porque ela era uma mulher livre, sabe? Uma mulher do século XXI. Uma mulher que não é mais aquele século passado, de que, mulher tem que andar assim, assado e outra. Estamos no Brasil. É a história que a gente tá, né, desenvolvendo essa personagem. Estamos no Brasil, entendeu? Só que o pai dela praticamente estava profetizando uma coisa que ia acontecer na vida dela. Que esse marido desequilibrado, que, né, ele era uma pessoa muito boa. Ele era uma pessoa boa, mas ele foi ferido, ele foi magoado, machucado, mas de certa forma os pais dele também tentou ensinar para ele que ele precisava se virar na vida, entendeu? Que não tinha que ficar dependendo dos pais. Então esses pais também, eles não sabiam como fechar o ciclo do relacionamento e falar para os filhos: se vira, agora é com vocês. Não, porque os filhos já tinham 15, 16, 17 anos. Já era uma idade boa, assim, de começar a tomar uma ação da própria vida, entendeu? Mas muitos deles estavam escolhendo a prostituição, o mundo do crime. Então, esses pais, eles não são tão condenados assim, sabe? No fundo, tem ali é que eles não sabiam como se expressar. Foi um erro ter abandonado os filhos dentro dessa casa. Porém, esse cara, ele não soube reverter. Então, ele tomou muitos erros, ele acabou agindo na revolta, na raiva, no ódio, então ele deve ter feito muitas coisas erradas nesse tempo. Numa época que não tinha internet, que não tinha... Existia até internet, mas ele não tinha esse... Né? E os pais, eles eram pobres, entendeu? Arrumavam muitas confusões por aí, por causa dos filhos, enfim. Não tinha uma estrutura familiar, entendeu? Então, esse cara, ele se culpa, porque ele sabe que ele também não foi um bom filho. Entendeu? Então ela descobriu isso na terapia. Entendeu? Então Geni, ela começa a se perceber. Então ela percebe que ela tá do mesmo jeito que um dia, quando ela, na adolescência, ela começou a trabalhar e escolher ela, quando o chefe dela falou assim: olha, se arruma esse cabelo, né? Usa uma maquiagem, né? Passa um esmaltezinho na unha, compra uma roupinha, né? Por quê? Porque ela era uma pessoa que cuidava tanto que o valor que ela mais via nela era esse, era olhar no espelho e ver aquela cuidadora, entendeu? Aquela pessoa que cuidava dos outros. O orgulho dela era esse, entendeu? Então ela não se via se cuidando. Então quando ela começou a se abraçar, então foi uma paixão assim, foi como se ver, sabe? Falar: eu vou cuidar de mim, entendeu? Então ela começou a aproveitar os benefícios que ela recebia, entendeu? Presentes. Antes ela não valorizava muito, porque ela queria conquistar. Ela tinha um orgulho, assim: eu vou conquistar. Então ela começa a valorizar cada coisa que o pai dela já tinha feito por ela, que o namorado, por mais todo esquisito, bagunçado das ideias. Então ela começa a valorizar cada detalhe, entendeu? Peraí.